Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Alexandre do Colégio Concórdia de Santa Rosa e estamos em mais uma edição do programa Minha Fé Precisa de Mim. Uma oportunidade de conhecer o texto bíblico do próximo final de semana e cada um de vocês está sendo convidado a estar em uma igreja onde é feita a leitura trienal. E esse fim de semana, nas igrejas tradicionais, a mensagem será sobre o Evangelho de Lucas no capítulo 7, os versos 18 a 28. Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. Aí João chamou 2 deles e os enviou ao Senhor Jesus para perguntar: o Senhor é aquele que ia chegar, isto é, o Messias prometido por Deus, ou devemos esperar outro? Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: João Batista nos mandou perguntar o seguinte: o Senhor é aquele que ia chegar, ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus então curou muitas pessoas de suas doenças, dos seus sofrimentos, expulsou maus espíritos, também curou muitos cegos. Depois respondeu aos discípulos de João: voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios. Então me digam, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta, porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar um caminho. Eu digo a vocês que de todos os homens que já nasceram, Jesus é o maior. Porém, quem é menor do que o reino de Deus é maior do que ele. João Batista veio antes de Jesus para preparar um lugar para ele passar. Este lugar já foi falado na semana passada, é o nosso coração. E a preparação, o arrependimento pelos nossos pecados e a dependência de Deus. Estaremos prontos, por Deus mesmo, para receber Jesus em nossa vida. Acredito que essa lição nos parece bastante prática e até certo ponto fácil de entender. Basta olhar então para a nossa vida, apontar alguns pecados, fazer o reconhecimento deles e, arrependidos, pedir perdão. Lembrem que essa é uma atitude realizada pelo próprio Espírito Santo em nosso coração, ou seja, sem fé ou sem Deus, o que significa sem o Espírito Santo, não há arrependimento nenhum. Sendo assim, arrependimento é a ação de Deus dentro de nós e, por isso, uma prova viva de que estamos perto dele. Isso é muito bom. Mas João Batista está diante das pessoas com uma dúvida. Será que este Jesus mesmo é o escolhido de Deus que foi enviado ao mundo para salvar a todas as pessoas? Será que este é o verdadeiro Deus? Ou temos que esperar por outro? Jesus mesmo responde, eu arrisco a dizer que talvez com uma certa ironia, quando recebe esta dúvida, vindo de quem estava falando dele mesmo para as outras pessoas, de que estava anunciando o próprio Filho de Deus. Acredito que Jesus precisava então reforçar o coração do próprio João Batista nessa hora. Há testemunho de que não houve nenhum homem maior do que João Batista, a não ser o próprio Jesus, que tenha nascido sobre a terra. E mesmo assim, ele estava com dúvida? Pensemos na cena onde João Batista está convicto
de que Jesus era o Jesus Cristo e vem diretamente para ele através dos seus mensageiros com a pergunta: você é quem diz que é? Pois é, essa é uma dúvida muito estranha. Como ele, vendo o próprio Cristo, estava com dúvida? Isso é muito interessante porque reforça nesse momento a forma humilde em que Jesus se apresentou para as pessoas, gerando uma grande dúvida de que ele era o representante do Deus da glória, se mostrando bem fraco e humilde, criando assim na mente das pessoas uma ilusão daquilo que o Deus de Israel era, forte e poderoso, poderia vir aparecendo de uma forma tão fraca. Talvez esperavam por um Deus brilhante, e não como o filho de um carpinteiro. Mas era exatamente esse o impacto que Deus queria causar. A sua força na humildade, e assim dando para todos nós uma grande lição de vida. Tudo que era relacionado com a igreja daquela época, do templo e da pregação do Deus de Israel, era sempre envolvido em grandes cerimônias e rituais, com roupas caras e cada vez mais parecido com algo semelhante ao imperador. Havia então uma separação cada vez maior entre as pessoas humildes do povo e aqueles que se sentiam privilegiados por participarem dos rituais do templo. Fazer parte da cerimônia, ir até lá oferecer a oferta de sacrifício, exigia uma importante posição social e até um tanto valor em dinheiro, o que criava um comércio forte naquele período, algo que Jesus veio a combater e que se encontra registrado nos evangelhos. De forma bastante humilde, Cristo queria mostrar que Deus não estava interessado em ofertas, mas num coração arrependido. Que mais importante eram os últimos e não os primeiros. Quem queria ser lembrado como o mais importante, o mais famoso, deveria ser o servo dos outros. E quem declarava dependência de Deus era aquele que se tornaria o mais forte dentre todos. Essa mensagem veio acompanhada de uma postura de desconfiança, porque muitos estavam esperando uma outra manifestação do Jesus que viria. João Batista faz uma pergunta que também está dentro do nosso próprio coração hoje: a forma como Deus se manifesta em nossa vida. Muitas vezes nós pedimos uma bênção em oração e quando recebemos, nós vemos até Deus e perguntamos: é isso mesmo? Ou precisamos esperar outra coisa? Parece até quando alguém ganha um presente do qual não gostou muito. Nós abrimos o presente, olhamos para o que recebemos e desconfiados para a pessoa que está ao nosso lado e perguntamos: é isso mesmo? Ou devemos esperar outra coisa? É frustrante. É uma sensação de insatisfação quando nós percebemos que a nossa expectativa acaba não sendo cumprida e ficamos naquela ideia de tristeza e talvez até de afastamento e desconfiança. Sabe aquele dia do seu aniversário, quando você passa um dia bem normal e ninguém faz nada na sua homenagem e você fica esperando uma surpresa ao longo do dia, ou talvez no seu escritório ou até na escola, e ao final do dia, quando nada acontece, você deita na cama e fica se perguntando: é isso mesmo? Será que não vai acontecer nada de espetacular? Será que eu ainda posso esperar alguma coisa diferente? Pois é exatamente assim a nossa expectativa em relação a Deus. Elas são exageradas. Ou será que Deus já nos deu coisas pelas quais nós ainda nem percebemos? Coisas bem valiosas e extremamente maravilhosas? Acredito que em muitos momentos esta é a segunda opção que vale. Nós já recebemos sim coisas de alto valor que nós não percebemos. Acontecem coisas em nossa vida que nós não nos damos conta e isso preocupa, pois ainda criamos uma esperança de que algo surpreendente deve acontecer para que Deus mostre finalmente o seu poder diante de nós. Jesus, quando foi questionado, fez curas, fez cegos voltarem a enxergar, surdos estavam ouvindo, aleijados estavam andando
E isso produziu provas de que ele era o verdadeiro Deus, o escolhido de Deus. E João Batista pôde então dizer que sim, esse de fato era o verdadeiro Deus, que estava entre as pessoas para a salvação. Mas e se talvez esses sinais não aparecessem naquele momento? Como seria a mensagem de João Batista? Será que seria uma mensagem duvidosa? Antes da ressurreição de Cristo, precisava ser feitos sinais para dar crédito para a sua mensagem. Após a ressurreição de Jesus, e ao tempo que nós estamos vivendo hoje, depois das suas aparições em público e até ao Pentecostes, não há mais nenhum registro de manifestações milagrosas da presença de Jesus junto com as pessoas. Nós percebemos milagres em nossos dias, mas não daquela forma como apareciam nos tempos bíblicos. Até sim, pode ocorrer que venhamos a crer apenas quando houver alguma manifestação espetacular. Por isso, infelizmente, existem alguns encontros forçados de pessoas ao redor de pastores e padres milagreiros que em grande parte são enganadores, com alguns atores que fingem até doenças para impressionar e simular um momento de cura. Existem sim curas feitas por Deus, mas não podemos jamais atrelar a nossa fé como uma condição para crermos em Jesus diante somente de manifestações milagrosas. Jesus não é um personagem de um circo, fazendo show diante de alguns olhos incrédulos para que venham a dar crédito para as suas palavras. A sua ressurreição não faz mais necessária nenhuma prova do seu poder. Basta sabermos que ele está vivo e que intercede por nós na presença de Deus. Pela fé nele, e somente pela fé, teremos acesso ao Deus eterno e à vida eterna. E ponto final. O que vier além disso é graça divina. E se Deus quiser, haverá cura, haverá libertação, haverá prosperidade e tudo mais. Não é uma prova da existência de Deus para que então nós venhamos a crer. Isso é um desafio que não podemos colocar na mão de Deus justamente por nós, que somos tão pecadores e todas as vezes nos afastamos de Deus. Não podemos exigir isso dele. De Deus só mereceríamos a ira pelos nossos pecados, mas por Jesus recebemos então o perdão. Este é o grande milagre. Isto é muito sério, porque eu conheço diversas pessoas que, quando são abençoadas, olham para aquilo que recebem e fazem a mesma pergunta que João Batista fez. Deus, é isso mesmo que devemos esperar? Ou será que vai vir outra coisa? Deus, eu quero um filho e nasce uma criança doente. É isso mesmo? Ou devo esperar outro? Eu quero uma casa e consigo uma casa pequena. É isso mesmo? Ou será que eu devo procurar outra? Eu quero solução para minhas dificuldades e não acontece nada. Deus, é assim mesmo? Não vai acontecer nada de diferente? Será que eu devo esperar outra coisa? Por favor, não coloquemos Deus sob pressão, pois Ele já nos deu o maior milagre de todos, que é a ressurreição e a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Esta vida é um passar pelo mundo em direção à eternidade. Enquanto nós estamos aqui, podemos ficar felizes com a vida que temos e as coisas que recebemos sem ganância, sem ódio, sem avareza ou egoísmo, mas aptos a viver em sociedade e fazer o melhor que pudermos, é que cria um ambiente de paz, amor, alegria e prosperidade. Jesus em nossa vida é o que podemos receber de mais valioso. Não é necessário esperar outra coisa. E é isso mesmo que nós vamos receber de Deus. Quando nós perguntarmos, Deus, é isso que temos que esperar? Ele vai responder, sim, é isso mesmo, e não é pouco. Todo o resto será acrescentado, na medida da bondade, da misericórdia e da graça de Deus para as nossas vidas. Fiquem bem,
frequentem a sua igreja e nos vemos na próxima.